Quinta-feira, 16 de abril de 2020, eu sou a Mauri da Rocha e esse é o Sou Negócios. Sou Negócios que a gente vai falar de cultura, vai falar de turismo, vai falar de entretenimento, de comunicação, de novos projetos. E aí, então, né, vamos lá, vamos chamar nosso time do Sou Negócios, o timaço que faz parte do Sou Negócio. Como já dizia o Elvis Presley, Little Less Conversation. Então vamos partir para mais ação aí, né? Vamos lá. E aí, Rogério Gomes, como vai, meu amigo? Olá, Mauri, boa tarde, internautas, amigos aí do Sou Negócios. Muito obrigado, boa tarde, Theo, boa tarde, Laura, e boa tarde ao nosso convidado que você vai apresentar aí também, né? Com um bate-papo bem bacana aí. Obrigado. Sim, fazer mais esse bate-papo bem legal aqui. Chamar também para participação. Vamos lá, vamos fazer, vamos papear aí, vamos bater papo, até o William. Boa tarde, Mauri. É um prazer mais uma vez estar aqui no Sou Negócios. E essa semana a gente está em ritmo acelerado, né? Não paramos um dia sequer. Inclusive, um abraço ao Rogério, um abraço à nossa super convidada, Laura Sante, que daqui a pouco já tem vínculo empregatício aqui com a gente. E uma boa tarde especial à nossa convidada. Com certeza, a Laura já tem cadeira cativa. Como diz o Rogério, a gente tem que ter uma mente pensante, uma mente inteligente para falar aqui com a gente. Beleza, então, como você já antecipou, nossa participante, convidada especial de hoje é a Laura Sante, a turismóloga. E aí, Laura, venha para o nosso bate-papo aqui no Sou Negócios. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a Mauri, Theo, Ian e Rogério. E a nossa convidada especial. E eu queria dizer a vocês que eu estou bastante animada. Não sei se vou contribuir muito, porque ela fala bem e fala de tudo. E o melhor, é muito eficiente, traz muito resultado. Boa tarde. Pô, que legal aí, tá vendo? A Laura já deu aí uma pitada aí do que você espera aí, amigo internauta. Então, a gente tá falando da nossa convidada que é uma jornalista, tá? É a Luciana Almeida, que ela é jornalista. Vou até ler aqui o currículo, tem bastante coisa, mas ela vai complementar depois, que ela é especializada em comunicação online, ela é idealizadora do portal campinas.com.br, que é um site que é referência em cultura e turismo na região de Campinas. Tá? Ela já tem mais de 20 anos aí de experiência no jornalismo, já atuou na IPTV, que é a afiliada da Globo, aqui em Campinas, também na Folha de São Paulo, na Veja Campinas, e por aí vai. Ela também ajudou na implantação do Ministério do Turismo, olha só. Então, chamando aí para participar aqui do seu negócio, com muito prazer, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Luciana de Almeida. Queria agradecer pelo convite, achei lindo o nome, Sou Negócios, né? Acho que a gente está num momento que os negócios, eles vão exigir essa humanização, essa alma, está entre os desafios aí no mundo de ter mais humanização nos negócios, então o nome é lindo, ele tem alma, literalmente. Espero contribuir hoje aí com um dia de reflexões sobre comunicação, turismo e desafios e tendências impostas aos negócios pelo coronavírus. Eu acho que o coronavírus ele trouxe algo que já estava ali embrionário em muitos negócios, coisas que precisavam ser tomadas. Então, eu estou vendo como uma oportunidade bastante dolorida, porque a aceleração quando a gente não está preparado, é difícil, mas é também uma oportunidade de acelerar muitas coisas que precisavam ser feitas. Muito bem, muito legal. Então, e a Luciana que desenvolve, né? Eu falei do campinas.com.br, mas também tem outros projetos super importantes, né, Luciana? Tem aquele tour lá, né, de experiências por Campinas, né? Então aí você vai falando pra gente aí, né, dessa experiência e também desse impacto que você já colocou bem, né? O coronavírus, ele veio, tá impactando muito a economia e eu acredito que nos setores de turismo, que a gente já conversou com a Laura outro dia, né? Sobre turismo, cultura. Essa semana entrevistamos alguns músicos também falando isso, que turismo, cultura, entretenimento precisa de público, né? E nesse momento de confinamento, de quarentena, fica bastante difícil, né? Mas o desafio e o que a gente tem procurado discutir, conversar com cada segmento que é relacionado ao nosso escopo, né?
é que existe uma intersecção entre o mundo físico e o negócio, né? A música, o turismo. Existe uma intersecção que o público, ele continua existindo, ele está em casa, só que ele está lá. Então, o que nós podemos fazer é a pergunta que sempre a gente começa com cada um. O que você pode fazer em tempos de coronavírus para atingir o seu público? Porque ele continua lá, ele só não pode ir fisicamente até você. Então, é possível chegar a esse público de diversas maneiras, online. Para o turismo é mais difícil, mas o turismo pode vender o futuro. Quem não quer, depois que sair do coronavírus, viajar? Quem não quer, depois que poder passear, ir a um lugar que sempre desejou ir? Eu acho que esse desejo vai aumentar. Eu já fiz a minha lista de 1000 coisas antes de morrer, e ela aumentou com o coronavírus. Tem muito mais coisa que eu desejo hoje, lugares que eu ainda não fui, que eu estou aumentando a minha lista, porque acho que até desejar o futuro é saudável nesse momento, né? Você sonhar com o futuro, realizar no presente, sonhar com o futuro. Legal. Luciana, eu acho que uma das áreas para a gente falar de inovação, uma das coisas mais importantes para a gente inovar é a parte de criatividade. Quando a gente fala da área cultural, nós estamos falando com pessoas extremamente criativas nessas áreas, né? Que são os artistas. Então, até no programa que a gente fez, né, para trás um pouco, e como uma percepção, eu acredito que é uma das áreas que vai realmente trazer muita inovação pelo poder de criatividade. Você concorda com isso? Queria até escutar um pouco da Laura também, porque eu acho que essa área, a área cultural, né, ela já tem esse perfil de criar, né? E aí, voltando a negócio, né, como modelo de negócio, para tornar isso uma inovação, qual que é o sentimento? Isso deve ser diferente também na área cultural? O ativo criatividade, ele era um ativo mais voltado aí para os segmentos da economia criativa, né? A Laura tem o projeto, o Festival Sou Local, que lida com a economia criativa. Junto com a Laura, a gente lançou o mapa da economia criativa em Campinas, em Jaguariúna. A próxima cidade ia ser em Indaiatuba, ficou congelada por enquanto, por causa da pandemia, mas o ativo criatividade, ele vinha muito ligado a essas áreas da economia criativa, só que eu acho que ele é um ativo que vai se expandir nos próximos, a médio e longo prazo, porque foi colocado uma situação para vários negócios que eles vão ter que, obrigatoriamente, serem inovadores e criativos, porque o público mudou. Mesmo o público que ia fisicamente, ele também gostou de adquirir algumas coisas da forma online, sem pegar um ônibus, sem ter que ter um gasto para se deslocar. Existe uma mudança comportamental que começa no público e que vai exigir criatividade dos negócios em geral. Então, Laura, tem um ponto que a Luciana coloca que é extremamente verdadeiro, que é a perspectiva que abre para a gente de olhar para o nosso público sobre outros ângulos, né? Esses dias assistindo uma live, Luciana, eu vi lá o show, o cara meio sozinho, e ele tentava interagir com a plateia à distância, então ele pegava no celular, ele falava o nome das pessoas que estavam ali junto com ele. Aí atrás dele ele tinha uma televisão com diversas imagens, e no fundo ele estava sozinho ali, naquele momento presente, né? Mas no fundo, mais tecnologicamente avançado, ele tinha milhões de pessoas ao lado dele. Eu acho que até isso muda. Eu acho que antigamente a gente falava do show, e o show era aquela coisa, ou você compra o ingresso e está lá, ou era um DVD, ou o Bis, ou outra G-Show transmitia de maneira geral, e ficava por isso mesmo. Mas, na verdade, eu acho que no futuro, talvez a gente tenha 2 tipos de ingresso. Se o cara quiser assistir por link, ele vai assistir o ao vivo da casa dele, e você quiser assistir lá no estádio, você vai assistir no estádio. A questão das compras de qualquer tipo de produto, antigamente você precisava se deslocar, e a gente olhava, eu fiquei um período nos Estados Unidos, a gente olhava o funcionamento da Amazon, por exemplo, em que você pedia um negócio hoje, às 10 horas da manhã do dia seguinte estava lá.
para você. O que a gente precisa também é ampliar o nosso escopo de entrega, a nossa capacidade de entrega. Agora, sem dúvida nenhuma, como foi difícil o início, né, Luciano? Como foi difícil o início dessa pandemia? Muita gente no primeiro, no segundo dia, acho que muita gente dormiu, muita gente, de fato, ficou estonteado com a situação, depois começou a olhar os boletos, a conta bancária, eu falo que a criatividade ela surgiu forçadamente e muita coisa foi copiada. Hoje eu já ouço expressões do tipo assim, eu não aguento mais live. Todo mundo agora que tem um celular faz uma live. A competição está desleal. Eu que sempre fiz live, agora ninguém nem para me assistir. Sabe? Então, assim, é muito interessante a gente olhar a questão da criatividade, do movimento, das pessoas, das inovações, mas também de uma certa inércia de muita gente que está inerte até agora, da sutil ignorância da quarentena. Você sai para a rua e está todo mundo na rua e não tem ninguém, né? Você tem o negócio fechado, mas tem uma fita deszebrada e a pessoa compra naquele entrega ali. Enfim, Lu, se a gente está tendo um momento de sorte, é este. Porque a gente está vivendo um momento em que a pandemia está aí, o vírus está aí, tem muita gente adoecendo fortemente, o número de falecimentos no Brasil já está deixando a gente preocupado, embora se faça comparação de número de mortes, é uma coisa extremamente mórbida, inconveniente, incorreta, né? Você fala assim, nós perdemos até hoje o que os Estados Unidos perde num único dia. Grande vantagem. Eu ia falar outra coisa que começava com M, mas eu lembrei que estava gravando. Sabe? Mas, sabe, não faz sentido. Então, a hora que a gente fala assim, e os negócios? Muita gente tem trabalhado muito com a dicotomia e com o paradoxo. Ah, mas tem que ter a quarentena, se não tiver, vai morrer. O outro, mas se a economia não funcionar, também vai morrer, mas vai demorar mais uns dias, né? Há coisas desse tipo. E essa polarização, ela foi criada num discurso que eu julgo muito mais político e de interesse do que de realidade, porque você acabou de dizer aí, o negócio está mudando, as pessoas estão tendo uma oportunidade, mais do que uma crise, eu acho que é um momento de pensar o jogo, no meio do jogo não é uma coisa fácil, mas nós estamos tendo uma oportunidade. Eu ia só fazer uma interferência aí com a Laura, ela que é da área do turismo, né, é o famoso pilotar o Boeing andando, né? É o que a gente está vivendo intensamente. Luciano, eu conversando com os amigos recentemente, eu acabei falando assim que nós entramos no século XXI com vários hábitos do milênio passado. E a gente consegue observar que tem muita coisa mudando, muita coisa evoluindo, né? E no segmento do turismo, do evento, do entretenimento, a gente tem visto a questão das lives. Por outro lado, a gente vê vários movimentos pregando a experiência, aquela coisa assim, de falar assim, olha, posta menos, aprecia mais. Como que você observa, por exemplo, essa questão desses novos hábitos do cara ir num show pessoalmente, né, sentir aquela vibração do show, ou o cara ter a conveniência de assistir uma live em casa? O que veio para ficar realmente e o que é só uma questão momentânea para tampar esse buraco? Eu vou te responder isso como eu respondo a maior parte dos meus projetos de comunicação ou de consultoria de comunicação. O que o seu público quer? Ele está sempre pronto para te responder. É possível que tenha uma parte do público, falando de show especificamente, e de cultura, que ele quer experiência física, essa experiência emocional, que é assistir uma peça de teatro, a emoção que aquele artista, você sente na pele. Porém, tem uma parte do seu público que não consegue estar naquele dia lá, que aquele horário não é adequado para ele,
que ele teria que pegar um trânsito danado, mas ele gostaria de estar assistindo aquele espetáculo. Então, isso já existia antes do coronavírus. Uma demanda que quer receber o produto de uma outra forma. Então, para cada segmento, não só para o cultural, olha o que o seu público quer. Ele já tem as respostas. Por que algumas pessoas preferem não ir no supermercado e por que outras preferem ir ao supermercado? Quem é o seu público? Como ele gosta de receber o seu resultado? Então, eu acho que essa resposta, ela está muito já numa demanda que o público já vinha entregando. A tendência, que chama encasulamento, ela é uma tendência que apareceu há uns 10 anos atrás numa pesquisa, que é essa tendência de ficar em casa. Ela já existia, ela já estava entre as 10 principais tendências mundiais, chamava encasulamento. Comportamento humano já gostava de assistir Netflix. Ele já quer, quando não for necessário ele sair de casa, ele não quer sair de casa. Não é só porque às vezes existe coronavírus. Então, a gente precisa estar muito atento no que o nosso público está nos dizendo. Isso serve para todos os segmentos. Quanto às lives, o excesso de informação, a disputa pelo ouro, né? Eu tenho um olhar assim, que parece uma disputa pelo ouro, né? Todo mundo correndo, indo para a Serra Pelada, aquela imagem de todo mundo tentando conquistar um lugar ao sol ali. Elas estão em overdose e é uma dispersão e um cansaço mental que muita gente está sentindo. Então, você também, quando decidir seu assunto da live, o que o seu público quer, o seu público precisa. Por exemplo, hoje me ligou uma escola infantil. Ela falou, eu não estou sabendo o que fazer. Eu falei, acolhe o pai e a mãe dessa criança. Ela não sabe o que fazer com o tempo que a criança está em casa. O que a escola fazia? Como que era a rotina? Propõe uma agenda. De novo, o público sabe o que ele quer e o que ele precisa. Você só precisa gerar esse conteúdo sobre demanda, entregar algo que é necessário na forma que ele quer receber. Já existia a tendência de encasulamento e ela vai aumentar. Tem pessoas que gostaram de receber a prestação de serviço em casa, e é tipo consumidor transformado. Ele não volta atrás. Eu sou um desse. Eu sou um desse. Eu era difícil pedir, né? Mercado, essas coisas. Agora, outro dia eu falei, pô, vou começar a pedir, viu? Legal, gostei da ideia de receber em casa. Achei muito fácil. E assim, e o que você também falou, assim, as pessoas, parece que é interessante, é um ser humano, assim, né? Porque tá proibido sair, aí a pessoa quer sair. Outro dia eu conversei com um amigo e falou, minha mãe, ela nunca saiu de casa. Ela já é igual, sempre ficou lá. Agora, por causa do confinamento, da quarentena, nossa, ela está desesperada. Mas ela sempre teve esse comportamento. Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Da questão dessa mudança, né, Luciana, de comportamento. E cabe, né, como você está dizendo aí, aos profissionais, às empresas. Então, a dica é essa, as empresas terem esse olhar, essa observação do que o seu cliente, ou então o seu... Ô, Mauri, posso... Está querendo, né? Pode falar. Não, desculpa aí, interferi. Mas sobre essas tendências, né? Tem um relatório que é da Fate Popcorn, né? Que são 16 tendências, né? Do começo desse século aqui, ainda a gente está no começo, mas não é isso? E ela fala 16 tendências e uma dessas tendências. Mas o que a gente não prevê, nunca iria prever, né, nem as mentes mais criativas, é que a gente ia ter uma pandemia que ia fazer com que todo mundo ficasse em casa. Eu gosto de olhar pela perspectiva de que isso vai nos fazer acelerar o nosso processo criativo, inovador, e tendências virão. A gente estava brincando aqui um pouco antes, né, da gente começar a gravar aqui no nosso programa, que a contagem hoje de live, né, você fica ao vivo pro artista.
Se um artista estiver tocando num barzinho, por exemplo, não pensar num grande evento, mas num bar, né? Que o cara tá lá fazendo a música dele e tal. Ele não tem certeza se tem 5 pessoas das 100 que estão no bar que estão realmente assistindo o show dele, né? Ninguém, às vezes, não tem muita gente com ele. Na live, o cara consegue olhar, né? E ele consegue até medir pela música que ele tocar, ou pela piada que ele contar, pelo stand-up que ele fizer, não sei, né? Pela forma como ele tentar fazer pela internet, ele consegue ver essa audiência acontecendo que antes, lá atrás, né? Era o Ibope que fazia. Não, continua com essa piada aí, mantém o cara no palco, porque nós estamos ganhando Ibope, né? Então, isso é também uma mudança. Então, eu acho fantástico isso. Na verdade, a gente acelerou tudo isso, né? Isso já estava previsto em algum momento, né? Todas essas tendências que a gente estava vendo. Alguém já estudou isso e mostrou. O que mostra para a gente é assim, bom, se a gente não se preparou para isso também, agora a gente vai ter que acelerar o processo. Existe, dentro dessas que você falou, eu lembro que a gente também estava no telefone conversando, né? De áreas que são extremamente impactadas, hotéis, casas como foi, estúdios de tatuagem, né, que a gente comentou. Não é? Tem coisas que é muito ligado a público, né? E isso tudo está sentindo muita dificuldade de continuar sobrevivendo. Já tem alguma iniciativa que você tenha visto, que a gente possa apontar como realmente coisas que estão despertando para esse momento e fala, cara, tô achando que isso aí vai ser novas tendências, ou esse negócio começou a surfar num mercado novo aí, né, em alguma coisa diferente. Vocês aí abrem para todo mundo, não só a Luciana, mas se alguém já percebeu algumas tendências aí diferentes do que a gente vive, né? Eu queria aproveitar esse gancho aí do Rogério, do estúdio de tatuagem. A gente tem atendido muito as pessoas no 1 a 1, né? E eu sempre pergunto, o que você pode fazer que você ainda não fez diante do coronavírus, e que você possa ser um entregável, ou vamos vender o futuro, né? No caso dessa amiga especificamente, ela falou, eu estou frita, o meu estudo de tatuagem, ele depende de pessoas indo lá. Aí eu falei, não, vamos fazer um exercício, vamos olhar para possibilidades. O que mais é possível fazer, né? Essa é uma pergunta que eu uso muito. O que mais é possível? Ela é até um meme nos meus recadinhos de WhatsApp. E aí eu fui mesmo assim provocando ela. Eu falei, olha, eu sempre quis fazer tatuagem, mas eu não quero furar minha pele. E eu já vi uma tendência uma vez nos Estados Unidos que você comprava uma tatuagem que era um adesivo, que durava 2 meses. Eu adoraria essa solução, eu não vejo lá no Brasil. Mas, poxa, eu posso mandar até a tatuagem provisória para a pessoa ela adesivar na pele e depois fazer a tatuagem definitiva. Eu falei, o que mais? Eu falei, se eu fizesse máscara tatuada para homens? Opa, parece interessante. E ali naquele exercício que a gente foi tentando buscar a intersecção, que não é o físico, como era antes, e com a criatividade, tudo, a gente listou 10 coisas que ela podia fazer. Algumas eram emergenciais, desde tatuar caneca, a tatuar camiseta, a tatuar máscara, a adesivo de tatuagem para você receber o adesivo e depois fazer a sua tatuagem definitiva, a vender a tatuagem do futuro. Porque vai ter gente que vai querer tatuar depois de sair de tudo isso. E no momento ela estava assim, e eu falei, e vender o estoque online? Onde está seu estoque? Do que está parado, né? Ela falou, poxa, eu posso vender os piercings. Porque quem tem vontade de pôr piercing, ele continua, talvez a vontade dele aumentou. Então, existe uma intersecção em todos os negócios. Da aula, né? A educação é uma. Acho que o turismo ainda é um ponto, assim, mas ele pode vender o futuro. Pode vender o futuro, ele pode gerar alguma outra experiência aí. Eu só vejo, por enquanto, vender o futuro mesmo. Então, tem iniciativas muito legais surgindo, inclusive com aplicativos coletivos para isso, mas vai depender muito de cada um olhar para a sua... O segundo conselho que eu dou, além de fazer esse exercício, que é possível fazer, que é a intersecção, olhe para a sua própria categoria e para a sua rede. Se você não está em rede, fica. Porque existem soluções que a categoria está dando.
Então, isso ajuda um salão de cabeleireiro que não sabe por onde começar. Olha o caminho de aprendizado já. Existe um caminho de aprendizado coletivo, né? Aquilo que a Laura falou, falar que está nas fases do luto, a pessoa está na negação. A gente teve o coronavírus como tiraram algo que nós tínhamos, a nossa rotina. Então, a gente ficou de luto. Teve gente que ficou um dia, teve gente que ficou uma semana, tem gente que ainda está. É um luto, é uma negação, é uma dor. Me tiraram o meu direito de ir e vir. Então, muita gente ficou nesse lugar, achando até que estava de férias. Estou negando, estou de férias. Vou fazer tudo que eu não fazia, né? Depois, está indo para uma segunda curva, que é a curva da consciência. Você toma consciência do que está acontecendo. A terceira curva é a do aprendizado. E na terceira curva, se for um aprendizado ainda seu e coletivo, do coletivo, melhor ainda. Eu diria que tem uma quarta curva, que é a comunidade. Porque vão ter negócios que vão ter que fundir. Hoje eu soube de uma escola infantil que já fundiu com a outra. Porque eram duas metades. E eles juntaram e se transformaram em uma de novo. Então, vão ter modelos de negócios que você tem que olhar para a comunidade, para a rede. Boa. Eu achei fantástico as observações que a Luciana coloca, e mais do que isso até, eu acho que a gente tem segmentos que estão sofrendo mais, outros menos, mas a gente sempre pode aprender com absolutamente todos eles. Um ponto que para mim é extremamente focado é o seguinte: nós vamos precisar reaprender a gestão do negócio. Quantas pessoas foram pegas de calça curta, sem nenhum caixa, sem dinheiro no banco, sem dinheiro em casa, e muitas vezes sem a condição de poder ir ao banco, né? Quantas pessoas, por exemplo, não faziam realmente uma gestão de custo? Eu vejo, Luciana, com muita preocupação, gente vendendo futuro com 40%, 50%, 60% de desconto. Olha, não há margem que tenha este tamanho. E outra, você acaba descredenciando toda a credibilidade de uma política de preços que arduamente foi construída pelo seu negócio ao longo do tempo. Ora, se um hotel consegue me vender hoje uma diária com 50% de desconto, eu não vejo razão para no futuro voltar a pagar 100%. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter muita clareza também em relação a esse futuro e em relação às coisas que a gente faz só olhando o presente. A crise é uma oportunidade, mas a crise não pode ser uma desculpa para a gente simplesmente forçar o caixa no dia de hoje. Então, assim, o que eu tenho de estoque eu vou queimar porque eu preciso de 100 conto, entendeu? Só que eu talvez no futuro não consiga mais esse 100, né? Por outro lado, vamos olhar quem consegue ser meu parceiro hoje. Nós temos na nossa área de alimentos e bebidas, hotelaria, etc., gente querendo antecipar a compra, mas também tem gente dobrando a aposta. A hora que você pega grandes cervejarias dizendo compra do seu atual, do bar que você gosta, que o que você comprar eu dobro lá na frente, ou seja, você compra R$100 e eu dou R$100 para esse bar. Quer dizer, isso é uma coisa que vai me ligar a esse meu fornecedor. Então, assim, tem muita oportunidade também para criar relacionamento, marketing e, lá no futuro, criar redes de negócios, como você falou. Me preocupa muito, a gente costumava dizer, né, que turismo, hotelaria, era aquela coisa de que o serviço só começa na presença do cliente, e nós vamos precisar rever um pouco esses conceitos, porque a gente começa a perceber que isso, em que peça possa ser um diferencial, é também uma fragilidade, né? E como é que eu vou criar isso? Por exemplo, eu sou cliente, para você ter uma ideia, eu fico indignada olhando o momento presente. Eu sou cliente de agência de viagens, porque eu acho que é um serviço fantástico, assim como eu sou cliente de companhia aérea diretamente, sou cliente de hotel diretamente, porque a gente não tem um comportamento de consumo único, né? A gente, em determinadas situações, compra de determinadas maneiras. Luciana, já estamos completando quase 30 dias, quase, hein? Falta uma semana e um tiquinho de quarentena. Pergunta se algum fornecedor de serviços entrou em contato comigo neste meio tempo.
Pergunta se alguém me ofereceu produto nesse meio tempo. O primeiro conselho que eu tenho dado é: fique com os seus clientes. É um marketing de causa. Você tem alguma coisa para dizer, você tem um conteúdo criativo para criar para ele, útil, para trazer esperança, que seja, entendeu? Para falar dos próximos destinos, para ele sonhar em viajar. Exatamente. Concordo. Viu? Vou até jogar um outro questionamento que serve para todos aí. Como a Laura colocou, um mês, né? Mais ou menos um mês aí já nesse período aí que a gente está de quarentena. Será que tem empresa que também não está muito pessimista? Ou sei lá. Porque, por exemplo, tem empresas que já em menos de um mês dispensaram, né? Algumas empresas dispensaram vários funcionários. Já enxugaram. Será que também não tem empresa, tá? Não estou generalizando, mas que também está usando até, sendo oportunista nesse momento? Então agora eu quero enxugar e aí o subterfúgio meu é isso aí. Agora tem o coronavírus, então eu vou primeiro cortar e gerar desemprego também, né? Isso tem afetado. E também que você disse, Luciano, do futuro, e eu sinto, né? Eu acho que também um achismo meu aqui, mas me parece que quando terminar tudo isso, vai ter uma debandada, aí as pessoas vão querer consumir muito mais. Eu acho que as pessoas, é o que você falou, todo mundo está parado, todo mundo está trancado, nossa, e agora? E agora? Vai gerar uma ansiedade que, isso eu acho que é positivo, vai gerar bastante consumo depois, eu acho, viu? O que é que vocês acham? Queria falar sobre essa situação do desemprego, né? Eu acho que a gente tem os dois. A gente tem aquele que teve que demitir, porque se ele não cortasse, ele não conseguia ter uma atitude emergencial. Eu acho que a Brasel, a Associação aí Brasileira de Restaurantes, ela tentou buscar uma resposta coletiva, porque cada um individualmente fosse demitindo, eles iam apanhar muito como uma falta de solidariedade, e não era o caso. Eu sei de restaurantes que um mês fechado eles já têm mais de 150 mil de dívidas e não sabem nem sequer como vai pagar. É uma conta alta, muito alta, e precisava de cortar na carne. Então, a gente tem casos que era o que precisava ser feito. Doeu no dono, doeu em todo mundo, e esse cara não sabe se volta a ser do tamanho que ele era. Então, em alguns casos, é o que precisava ser feito. Tem casos de empresas grandes que está enxugando o salário e os profissionais estão trabalhando o triplo e, teoricamente, não mexeu tanto no queijo, sabe? Lembra do livro, né? Mexeram no meu queijo. Então, essas empresas, elas estão sendo oportunistas. Porém, nós nunca fomos tão analisados. Todos nós. Se a gente está sendo solidário, se a gente está tendo uma conduta ética, uma conduta adequada. Está todo mundo sendo... A gente está num grande Big Brother. Essas pessoas, elas estão sendo olhadas pelos seus colaboradores. Pode ser que amanhã esse colaborador não queira mais estar nesse lugar. Por mais que as oportunidades vão estar num curto prazo escassas, mas o ativo de você perder bons colaboradores pode significar também uma derrocada. E aí eu queria falar da pirâmide, assim, dentro disso que a Laura falou, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando também. Existe a cadeia alimentar, né, no mundo aí. Nos negócios também existe uma cadeia alimentar. Então, o grande, ele está precisando acolher o pequeno, porque se aquele pequeno falhar, ele também vai faltar, né? Então, a cadeia cervejeira aí, que resolveu acolher o restaurante, porque o restaurante vendia a cerveja dele. Para segmentos que ainda não olharam para quem está no topo da pirâmide, eu sugiro sempre falar assim, olha de novo para a sua rede, para a sua categoria. Então, tem alguém que está acima de você, que depende de você, que pode estar melhor, que pode estar agora te ajudando, porque manter você é interessante para ele.
Então, olhem também para a sua cadeia alimentar, quem é o grande, que pode te ajudar. A Magazine Luiza fez isso, né? Acolheu vários pequenos, mas porque ela também. Quem é o comprador do Magazine Luiza? São os pequenos. Eu acho que os supermercados não estão olhando muito ainda para a comunidade, mas se daqui a pouco não tiver gente em volta de você com um pouco de estabilidade, não vai ter gente para comprar no supermercado. Então, nós somos uma grande cadeia alimentar. E os grandes precisam olhar para os pequenos. Foi aí que a gente criou o movimento Campinas Compre Local, que tem essa filosofia, esse propósito de você olhar, nesse momento, para a comunidade. Eu acredito que comunidade vai ser muito tendência, comprar local vai ser muito tendência, porque a gente consegue, na verdade, se proteger mais em pequenos núcleos do que você ter grandes soluções que levam o dinheiro para outro lugar, que levam o dinheiro para a chamada nuvem, o dinheiro transnacional. A gente precisa do dinheiro circulando na nossa própria comunidade. Que legal, hein? E aí, gente, bate-papo muito legal. Agora o Theo vai falar aí, né, Theo? Manda brasa, vai lá. Luciana, você tocou num assunto que eu ia perguntar há uns minutos atrás. Você é uma referência de comunicação numa região gigantesca. Campinas é a 11ª maior cidade do Brasil, e se colocar a região metropolitana de Campinas, que está toda conectada, isso sobe ainda mais, a importância cresce ainda mais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades. Né? Assim, o nosso programa Sou Negócios tem assim, uma audiência mundial, mas uma audiência mundial que se concentra muito na nossa região. E eu estava conversando hoje com meu filho, inclusive, fala, cara, se prepara para a gente fazer umas viagens longas, por exemplo, Santo Antônio de Posse, Olambra, porque o impacto nas finanças tem sido grande. Fala um pouquinho para nós agora, você e a Laura, sobre as oportunidades da nossa região para acolher nós. E aí você falou um negócio interessante, você falou das coisas que você vai fazer antes de morrer. Eu já separei 10 coisas que eu quero fazer nos próximos 2 meses, assim que essa loucura passar. E uma delas, por incrível que pareça, é andar na Maria Fumaça de Jaguariúna. Eu já moro aqui há 7 anos e nunca andei. Então, pegando todo esse contexto que eu falei para vocês, eu queria que vocês duas falassem sobre as oportunidades do turismo regional. Posso começar, Laurinha? Com certeza, Lu. Eu até fico assim, né? A Laura é uma autoridade em turismo e eu sou uma aspirante, tá? Eu fiz um curso na UNB, né, em Turismo, Cultura e Lazer, e trabalhei lá no Ministério do Turismo e me apaixonei por essa área. Eu não sabia que era uma área que estava em mim. Mas eu sempre me preocupei em ser pequenas experiências locais, porque eu acho que tem países que trabalham isso muito bem, que é a experiência ali no entorno, que a própria população faz circular. Então, me interessava, além dos grandes destinos, você transformar onde você vive, o seu arredor, em experiências de turismo, né? O chamado turismo de um dia, aí que você pode ir num final de semana, que você pode ir num dia de folga, essa coisa do lazer, junto da nossa vida e não separado, não como um status. Eu acho que lazer, ele é um bem que a gente necessita. Dentro desse conceito e de trabalhar a questão local, eu acho que isso vai ser tendência também. Pequenas viagens, pequenos passeios, tem uma grande oportunidade para o turismo regional aí. A gente já vinha testando isso no portal desde o ano passado. A gente fez o tour cervejeiro, fez o tour do café numa fazenda de café. A gente lançava a venda e a gente achava que não ia vender, esgotava em 3 dias. Então era sempre uma resposta para a gente. A gente lançava assim, nossa, vai demorar a vender. Será que vai vender? Ai, será que tem gente interessada em fazer isso? Nossa, mas é aqui, a pessoa não vai sair de Campinas.
Mas será que todo mundo sabe que tem uma fazenda de café em Campinas, que ela é toda preservada? O que as pessoas querem? E a gente tinha, assim, muita surpresa, porque era tudo vendia muito rápido, para a gente mesmo confiar que aquilo que a gente estava fazendo tem alguma coisa que as pessoas, que o público está querendo. Então, eu acho que vai ser super tendência, pequenas experiências de turismo regional, que envolvem custos menores, né, do que fazer uma viagem internacional, mas, porém, entrega uma experiência que, naquele dia, significa fazer a pessoa pensar mais amplamente, respirar de um outro jeito, adicionar conteúdos na vida dela. É uma experiência que é uma grata satisfação de viver. Então, negócios que na área de turismo local, que entreguem esse valor de experiência, eu acho que eles vão ampliar bastante, vai ser muito, muito interessante. A gente já vinha testando isso desde o ano passado, num projeto chamado Tour de Experiências Campinas. Olha, nós estamos falando de coisas assim que já eram realmente tendências, né, Lu? Porque eu me lembro já de até livros publicados falando de value for time, value for money, quer dizer, tem que ser valioso para o meu tempo e valioso para o meu dinheiro. As escapadas, né, que a gente falava, né, as short trips, né, quer dizer, as viagens de curta duração e assim por diante. Olha, Lu, não tem um reparo para fazer naquilo que você já falou. Eu acrescentaria pérolas a isso tudo que você comentou. E os seus projetos, que são nessa linha. Mas eu acho que é legal lembrar sempre daquilo que o Theo provocou e você agora está completando bem, que é a questão da experiência. Nós, acho que na iminência de vermos, sem o direito de ir e vir, sem o direito de abraçar pessoas, com a perspectiva de pegar uma doença que, ao mesmo tempo que parece simples, é grave, leva à morte, à medida em que a gente olha o mundo inteiro sofrendo junto, em que a gente se iguala em termos de só os idosos vão sofrer. Mentira. Quantidade de jovens e até crianças, recentemente até bebês, né, sofreram com essa doença. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar para como é que eu ganho dinheiro, como é que eu uso esse dinheiro, como é que é a minha vida, eu começo a olhar para a minha casa. Sabe, eu dei risada conversando com um amigo que tem uma loja de material de construção, ele falou, nunca vendi tanta tinta, porque as pessoas resolveram pintar a casa, né? Resolveram consertar pequenas coisas. E limpeza? Luciana, você não pode trazer sua habitual assistente do lar, aí, a faxineira. Teve gente que aprendeu a limpar banheiro, teve gente que aprendeu a usar produto de limpeza. Eu dei muita risada, porque tem tutorial de como usar a máquina de lavar. Gente, já era uma máquina, mas a pessoa não sabia como é que usava. Então, assim, tem tantas coisas para a gente pensar em termos de experiência de vida que é muito legal. Quando a gente começa a falar de lazer e de turismo, essa semana mesmo, hoje ainda, nossa, eu tive que aparar umas arestas aí com alguns amigos da área de turismo rural e conversando em separado com 4, 5 pessoas para tentar fazer um bem bolado. Eu acredito muito nisso que você falou. O turismo que vai me trazer algum conteúdo, o turismo que vai respeitar o meu timing, sabe, aquela coisa desesperadora de conhecer. Não, eu não quero mais a quantidade, eu vou querer a qualidade e o aprofundamento. Eu vou me dar um tempo. Coisa que eu agora estou percebendo que tem mais valor do que esse afã, esse desespero de me apropriar de tudo, inclusive durante uma viagem. Concordo com você que nós vamos trabalhar muito mais a ideia do devagar e com profundidade, o que está mais próximo, até por uma questão de controle sanitário, as viagens mais longas vão ficar mais complicadas, viagens de navio mais complicadas. É um setor que me preocupa muito, eu amo fazer cruzeiro, mas eu sei das dificuldades que a gente vai viver daqui para frente. Está na minha lista, antes de morrer, que eu nunca fiz. Ai, meu Deus. Bom, sem falar que você falou de o que você quer fazer antes de morrer, aqui em casa a gente criou uma lista de compras e de critérios de compras, porque a gente entende que se a gente se enclausular e não comprar, ou seja, ficar com medo de gastar o dinheiro achando que o futuro vai ser pior do que o presente,
ninguém vai atuar nessa economia, aí nós vamos ver o negócio ficar mais feio ainda. Mas, assim, tem a questão das compras, a questão das viagens, a questão das experiências. Mas tem uma coisa que está no fundo disso tudo, que muita gente dava valor quando interessava, sabe? Que é competência e qualidade. Esse binômio vai ser extremamente importante. Por exemplo, se você hoje quiser oferecer um arroz com feijão, vai ter que ser um arroz com feijão inesquecível. E você vai ter que ser competente para dizer o seguinte: eu abro de segunda a sexta, é o meio-dia, o negócio tem que estar lá, tá certo? Não vai ter mais desculpas, porque as pessoas estarão, como você mesmo disse, muito mais focadas, muito mais críticas e com um olhar do value for time, value for money. Quer dizer, eu vou olhar o que eu estou consumindo com lupa, porque eu estou dando maior valor para isso agora. Então, assim, eu acredito muito no projeto, por exemplo, do Sou Local Festival, porque ele vai colocar em evidência as pessoas da economia criativa local. Eu acredito muito num projeto que é o Caminho para o Interior, que tinha já esse vislumbre de que você tendo um tempo para você ia chegar no seu interior, né? E que você ia ter condição de também ocupar sua mente com outras coisas. Nós estávamos muito digitais, nós continuamos muito digitais, mas com essa clausura que a gente teve que sofrer por causa da quarentena, muita gente, quando pôr o pé para fora de casa, vai querer pôr o pé para fora de casa com qualidade, com coisas boas. E essa revalorização da nossa vida, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de enxergar o outro, a gente valorizar as pessoas, eu acho que isso nos fará gente melhor. Muito bem, muito legal. Gente, o papo está excelente. Nossa, a Luciana, a Laura dando aí, né, esses depoimentos e também uma verdadeira aula, né? Isso é muito legal. Eu queria ver com meus colegas aí se querem fazer mais alguma pergunta, que o nosso tempo está terminando, infelizmente. Daqui a pouco o Seu Negócio vai ter que encerrar. E é que eu sempre digo também, Luciana e Laura, tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, né? Eu concordo plenamente com vocês. O critério vai ser muito mais pelo valor, né? E legal, agora eu estava pensando naquela hora, o caminho para o interior, né? Caminho interior, né? Interior, né? Para o seu interior, não só para o interior, referindo-se às localidades, né? Mais retiradas longe da capital, mas para o seu interior também, para esse momento de reflexão, de pensar, puxa, que gostoso, estou aqui nessa montanha, estou aqui nesse restaurante, nessa área longa, que tem muito valor, que me agrega valor, independente de quanto que eu paguei por isso, mas esse sentimento que eu acho que é legal até o nosso internauta aí entender e sentir, não é isso, Laura? É isso mesmo. Quando o nome foi colocado na discussão, ele já foi com essa dualidade mesmo de interpretação. A ideia de ir para o interior, ou seja, sair dos grandes centros, sair daquelas coisas do cotidiano, e ao mesmo tempo uma oportunidade para chegar ao seu interior. É isso mesmo. Muito legal, muito bom, muito bom. E olha só, né? A gente está falando do coronavírus, dos efeitos, a gente tem falado aí nesses vários programas nossos aqui, porque é uma realidade que está aí. A gente fica muito, às vezes, com medo, né, com receio, preocupado, né, com a questão sanitária, mas a gente tem que sempre tirar algo positivo, né? E de repente esse algo positivo é isso, né? A criatividade, né? Esse momento para parar e pensar que, olha, eu posso gastar o meu tempo e o meu dinheiro com coisas melhores, né? E como a Luciana colocou, da criatividade dos negócios, a Laura também falou aí do turismo. Quero ver se meus colegas aí, o Rogério e o Theo, querem fazer mais uma pergunta, senão a gente vai pedir para nossas convidadas fazerem o encerramento delas aí. E aí, Theo? E aí, Rogério? Mauri, perguntas nós temos milhares, né? Vamos ter que fazer um outro programa, né? É um tema impressionante, é um tema que mexe muito com a gente num momento único da nossa história moderna. E um tema cativante, né, Theo? O tema é cativante, né? Acabou, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, gostaria de agradecer muito mais uma vez a presença da Laura, né, que enriquece muito nossas discussões, ela que é uma grata surpresa que eu tive a oportunidade de conhecer através do Sou Negócios. Olha como que Sou Negócios agrega coisas boas para a minha vida, né? Então, obrigado, Laura.
A Luciana, que faz um trabalho incrível através do Campinas.com, eu que gosto de dar uma saída de vez em quando, eu estou sempre lá no portal, né? Então, queria parabenizar, tá muito legal o trabalho de vocês. E agradecer mais uma vez ao Rogério e você, Amaury, pela oportunidade da gente estar trocando essa ideia. Eu digo que o Sou Negócios é mais do que informação com quem entende de assunto. É um bate-papo com alma empreendedora. Então é Claro, é o sempre nosso network, né? tá. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Theo. É nosso network de todos os dias aqui, né? E aí, Rogério? Legal, muito obrigado. Nossa, realmente passou rápido o tempo aqui, né? Luciana, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente, um tema super bacana. Acho que deve ter saído algum insight para quem está pensando no seu negócio, né? Mais uma vez, Laura, muito legal você participar com a gente também, muito obrigado. E aí acho que fica aquele recado das pessoas pesquisarem, estudarem mais o seu negócio e buscar parceiros, né? Buscar pessoas que ajudem nesse processo de criar, de inovar e de superar agora, né? Não vai esperar de novo, não para com o luto, quem tiver de luto, né? Começa a se mexer, né? E quem já está se mexendo, procure também parceiros para poder se ajudar, né? A superar esse momento. Então, muito obrigado, foi muito legal aí. Então, já convidado para as próximas, com certeza. É isso aí, Rogério. Falar em inovar, já vou inovar hoje, aqui no nosso programa. Eu vou agradecer a presença da Luciana, pedir que ela se despeça aí, e depois eu vou pedir que a Laura encerre o nosso programa de hoje com alguma mensagem bem legal aí. Pode ser, Laura? Pode sim, claro. Então vamos lá, Luciana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Grande contribuição, a gente que acompanha o campinas.com.br, muito trabalho excelente. E essa contribuição que nós, jornalistas, também damos, né, na comunicação, mas eu sempre disse isso, eu que sou jornalista também há uma longa data, dá para falar de coisa boa, dá para escrever coisa boa, dá para noticiar coisa boa. Que é melhor que viagem, turismo, lazer, entretenimento? Não é verdade? É o que as pessoas, é o que você diz, ficam em casa, mas tem que sim, né, receber coisas boas. E dá para pensar melhor, não é mesmo, Luciana? A ideia do portal, ela nasceu exatamente disso, né? Que ele seria um portal de notícias positivas, e a gente ia dar dicas do que as pessoas tinham para fazer no tempo livre delas. No meio do coronavírus, a editora do portal virou para mim e falou: e agora? Como é que a gente vai falar de notícia positiva? Aí eu falei: então nós vamos ser uma utilidade pública, porque é uma informação que as pessoas precisam, e nós vamos mostrar como é que os setores estão se reinventando, que continua sendo notícia positiva. Então foi assim que a gente resolveu seguir. Então eu acho que positividade é realmente um exercício necessário para esse momento. Lá na redação, e para cada pessoa que a gente conversa, a gente fala: viva um dia de cada vez. Então, assim, o que a gente tem é o presente, e ele é uma oportunidade. Então, viva um dia de cada vez, respira, procure oxigenar as ideias, seja positivo, resiliente, e cada dia que finalizar, agradeça, porque mais um dia que a gente conseguiu enfrentar tudo isso, não só de estar vivo, de ter conseguido dar respostas. Então, eu acho que é um momento que exige bastante esses exercícios, e comemore cada dia que você conseguiu ultrapassar, né? Acordar e ter motivos para no outro dia estar vivo. Então, eu acho que a perspectiva do coronavírus, ela trouxe também a importância que a gente tinha parado de prestar atenção em coisas simples, como estar vivo, né? Então, eu acho que cada dia a gente precisa celebrar a vida, ter resiliência para passar, porque vai passar, e se eu tenho algo para deixar, viva um dia de cada vez. Amanhã é amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e a gente vai ter respostas criativas e brilhantes, coletivas, para poder recuperar juntos tudo isso, porque no fundo a gente
todo mundo está junto, né? A gente viu isso muito nitidamente com a pandemia. Acontece com um, mexe com o outro, com o outro, com o outro, mexeu com o mundo inteiro, com todas as raças, com todos os países, colocou uma perspectiva humana muito grande para todos nós, o quanto é importante o coletivo. Acho que é isso, queria agradecer muito a esse trio, foi maravilhoso, adorei o formato do programa, e a Laura, que é, além de uma parceira de trabalho, uma grande amiga, pela oportunidade aberta aqui. Obrigada, gratidão. Que seja assim. Então é com você, Laura, nosso internauta. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber nossas notificações. Até a próxima. Então, com você, Laura. Obrigado. Olha, novamente agradecer aí o Theo Williams, o Rogério e você, a Mauri, por terem criado aí o Sou Negócios, e hoje, em especial, um agradecimento de coração para a Luciana de Almeida. Luciana, que é a idealizadora e que dá o cerne nesse campinas.com.br. É um portal que me orgulha muito de ter na nossa região, e principalmente porque ele é uma maneira da gente poder apresentar a nossa região para quem nos visita. Mais do que para a gente decidir, né, Lu? Onde é que tem no cinema, o que está acontecendo na cidade, é também uma maneira da gente apresentar a nossa região para todo mundo que a gente conhece. Eu sempre fico muito, muito satisfeita em conversar com a Luciana, porque ela sempre tem olhares diferentes para coisas que a gente parece que enxerga todo dia da mesma forma. Eu acho que mais do que nunca, Lu, você trouxe para nós novos olhares, novos pontos de vista, uma mensagem extremamente real, mas otimista também, feliz também, e de envolvimento, e de dizer o seguinte: não perca o humor, não perca a beleza, não perca o amor, não perca a esperança, não perca a sua vida, mas acima de tudo, faça que valeu a pena. Eu acho que é com isso que a gente deve terminar. Negócios com alma requer pessoas com alma. E você tem alma, Lu. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos.